Sejam bem-vindos! No Já Notificado de hoje falaremos sobre a população. Existem diversos países vivendo crises populacionais, dentre elas ações como transição demográfica. Mas o que é isso? Bem, a transição demográfica é um processo em que o país passa de elevadas taxas de natalidade e mortalidade para taxas mais baixas, resultando em um envelhecimento populacional, o que se reflete na pirâmide etária. Já que essa tal pirâmide etária é um gráfico que divide a população por gênero e faixa etária, sendo a base a população jovem, o corpo a população adulta e o topo a população idosa. Conforme a população envelhece, a base da pirâmide é estreita e o topo se alarga, sinalizando um menor crescimento da população e aumento na proporção de idosos. A partir disso, teremos algumas pesquisas feitas por nossas repórteres em alguns países. Vamos começar no Japão. Olá, Júlia! Oi, Raquel. Oi, pessoal de casa. O Japão registrou o maior declínio populacional em mais de 50 anos, com quase 1 milhão de habitantes a menos em 2024, com uma queda de 908.574 pessoas, o maior número desde o início dos registros em 1968, para uma taxa total de 120 milhões de habitantes. Este é o 16º ano consecutivo de declínio. Os dados revelam uma baixa taxa de natalidade, com 686.061 nascimentos em 2024 e com mais de 1,6 milhões de mortes. A população mais velha ultrapassa a idade ativa, com cerca de 30% dos habitantes com 65 anos ou mais. O governo tem implementado medidas para incentivar a natalidade, como a flexibilização de horários de trabalho e creches gratuitas, mas os resultados não foram suficientes para reverter a tendência. Obrigada, Ju, pelas informações. Agora vamos para a Alemanha com a Malu. Olá, Malu! Oi, Kel. Aqui na Alemanha a população não está em declínio, mas sim a taxa de natalidade está a cair acentuadamente, levando a mais mortes do que nascimentos desde 1972. Em 2023, a taxa de fecundidade caiu para 1,35 filhos por mulher, a mais baixa desde 2006. A migração líquida tem sido fundamental para compensar a baixa natalidade, mantendo o crescimento populacional, mas uma projeção da OMS aponta para uma redução de cerca de 7,4% na população até 2050. Impressionante! Obrigada, Malu! Agora vamos falar com a Ana sobre a China? Bem-vinda, Ana! Obrigada, Kel. Aqui na China, a população tem vindo a declinar pelo 3º ano consecutivo, com o país a registrar uma queda de 1,409 mil milhões para 1,408 mil milhões de habitantes entre o final de 2023 e o final de 2024. Este declínio é o resultado de uma taxa de natalidade recorde e uma rápida urbanização, que aumentou o custo de vida e diminuíram o número de nascimentos. Obrigada, Ana. Bem, vocês já notaram a ascensão das tecnologias, não? Ao longo do tempo, a população vem desenvolvendo e ampliando suas tecnologias, como IA, realidades aumentadas, impressões 3D e etc. A Mel trouxe algumas entrevistas de como a população pensa sobre o mercado de trabalho e suas relações com ampliações das tecnologias. Quando nós refletimos sobre o futuro do trabalho e da economia, a falta de jovens no mercado pode comprometer o crescimento econômico e aumentar os desafios da previdência. Por outro lado, a robótica e a automação surgem como alternativas para manter a produtividade diante do envelhecimento da população ativa. Mas será que a tecnologia vai realmente substituir todos os empregos? Ou abrir novas oportunidades? Ainda, quais são os riscos de uma sociedade cada vez mais dependente das máquinas? Na reportagem de hoje, falaremos com a Wilma. Esses são os questionamentos que vamos levantar na nossa reportagem de hoje, que contará sua opinião como uma professora aposentada. Bom, a falta de jovens no mercado de trabalho diminui a mão de obra e vai gerando mais custos, né? Que os jovens têm que trabalhar para nutrir a previdência, para pagar a previdência dos idosos. E quando os jovens a falta de trabalho deles no mercado de trabalho,
vai ficando difícil, né? A geração até de emprego mesmo. A robótica é muito interessante, né? Porque com o emprego da robótica, a produção se torna mais rápida, mais barata, né? E diminui também um pouco da mão de obra do pessoal, mas a robótica leva a uma qualidade de trabalho melhor e mais eficiente em menor tempo. A tecnologia é muito importante, mas eu acho que ela não substitui todos os empregos, não. Ainda a gente precisa de mão de obra mesmo, né? E a tecnologia, ela ajuda, né? Precisão nos trabalhos, até na área de saúde, de indústria, em tudo. A tecnologia é perfeita, mas ela jamais vai substituir a mão de obra mesmo do trabalhador. No mundo atual, cada dia mais, o mundo é feito por máquina, tudo é maquinário, né? Mas a máquina é desenvolvida pelo ser humano, né? Pela capacidade mental de novas ideias do ser humano. E eu acho que é isso. Deste modo, é possível perceber que a população mundial passa por mudanças profundas. Países que antes cresciam de forma acelerada, hoje enfrentam quedas no número de habitantes, enquanto as tecnologias surgem como alternativas para lidar com novos desafios. Mas será que apenas a tecnologia será suficiente? A transição demográfica nos faz refletir sobre o futuro. Como vamos equilibrar o cuidado com idosos, a participação dos jovens e o uso das inovações no mercado de trabalho? Obrigada por assistirem o jornal e até a próxima!